Olá, tudo bom? Hoje nós vamos aprender sobre o Renascimento. Mas para que vocês compreendam melhor esse período da história, eu vou voltar um pouquinho. Vou falar sobre a Idade Média, sobre o feudalismo, a crise do feudalismo, o porquê que aconteceu. Bem, primeiro, as pessoas estavam, se multiplicando, estavam crescendo bastante, então elas precisavam sair do feudo. Elas começaram a investir no excedente, né, da produção. Então, o que acontece? Muitas pessoas que ainda continuavam no feudo, que, né, permaneceram lá trabalhando, elas passaram por um momento muito difícil, que foi a mudança climática. Começou a chover muito, então a plantação começou a morrer. Com essa triste situação, eles começam a passar fome e muitas pessoas, né, elas vão adoecendo, enfraquecendo, e isso acontecendo, o comércio ultramarino estava acontecendo, as pessoas estavam indo à China, né, trouxeram de lá, dentro dos seus navios, uma bactéria na pulga do rato. E essa bactéria, ela transmitiu para a população uma doença chamada peste negra, né? Ela é conhecida como peste negra. E essa doença, ela vai matar 1/3 da população europeia, né? Vai se alastrar. Então aí nós temos a fome e agora nós temos a peste negra, muita gente morrendo. E aí essas pessoas, elas estão desesperadas querendo ajuda, vão pedir ajuda, né, do Papa, né, dos seus líderes, e eles, com medo, eles acabam não cedendo essa ajuda. Então o que acontece? Nesse mesmo momento, nesse mesmo período, né, tá acontecendo grandes guerras, né? Quem já ouviu falar de Joana d'Arc? Joana d'Arc, ela é uma grande guerreira, ela vai para as lutas, ela vai defender o reinado do rei da França, enquanto a Inglaterra está atacando. Então está tendo muita guerra aí. Os reis, os nobres estão investindo nessas guerras, eles querem ganhar, então eles começam a ficar pobres. Eles ficando pobres, já estavam com a doença, né, da peste negra, estavam com fome, né, porque eles precisavam da plantação ainda. E agora as guerras, a pobreza, né? Então isso tudo se deu à crise do feudalismo. Então nesse momento, lá na Itália, né, tá acontecendo, não acontecendo, mas tem grandes lembranças greco-romanas na Itália, que faz com que essas pessoas tenham interesse, né, em buscar mais conhecimento. Poxa, lá na Idade Antiga tinha tanto conhecimento, né? E quando chegou a Idade Média, esse conhecimento foi retido. Somente a Igreja Católica detinha esse conhecimento. Então, quando chega essa crise do feudalismo, as pessoas era como se fosse uma guerra entre o céu e o inferno. As pessoas tinham medo. Ou fazer o certo, ia para o céu, fazer o errado, ia para o inferno. Não tinha meio termo, não tinha nada a ser falado, senão sofria pela Inquisição, né? Morria queimado, vivo queimado. Então, todo esse caos fez com que as pessoas, elas tivessem um desejo, uma mudança, um desejo de mudar. E foi isso que aconteceu. Nós vamos acompanhar agora. No século XV para o XVI, surge o Renascimento. Isso já é na Idade Moderna. Então, o que acontece? Como vocês podem ver no quadro acima, tá a divisão da história: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea, qual nós estamos, né? Então, o que as pessoas da Idade Moderna vão fazer? Elas não vão querer nem um acordo com a Idade Moderna. Elas vão querer buscar lá na Idade Antiga, né, toda a cultura clássica greco-romana. Então, esse movimento, ele recebe o nome de Renascimento, né?
E esse nome denominou-se um movimento cultural, econômico, político, que surgiu na Itália do século XIV, se consolidou no século XV e se estendeu até o século XVII por toda a Europa, refletindo a nova mentalidade do homem europeu. Então esse novo homem, o mais legal, só para enfatizar aqui, que a Itália, o mapa dela é um formato de uma botinha, tá? Então isso aí é uma parte legal de se comentar, mas esse novo homem europeu, ele tá mudando o pensamento dele, ele quer mais, ele quer conhecimento, ele tá querendo crescer, e Idade Média que nada, a gente vai avançar e é isso que acontece. Então essa nova mentalidade pela qual o homem se colocava no centro do universo, que é chamado de antropocentrismo, né? Ele vai abandonando o teocentrismo. O que é o teocentrismo? É a ideia de que Deus é o centro do universo. Então, na Idade Média, Deus ele vai ser o centro do universo, né? As pessoas vão fazer tudo que elas fazem nessa época, nesse período, voltado para esse ser transcendente, para Deus. Então o homem ele se liberta disso, ele quer que o homem seja o centro agora, né? Então a gente vai aprender mais para frente que ele não vai abandonar a fé. Então vamos lá. O humanismo, a base do nascimento, exatamente. E nós vamos aprender agora o que é esse humanismo. O humanismo, ou seja, a valorização do homem, foi o elemento principal do Renascimento. Os humanistas defendiam a bondade natural do homem e sua capacidade de desenvolvimento. Em relação à Igreja, adotavam uma atitude crítica, pois não aceitavam o teocentrismo. Então eles passaram a criticar. Vocês lembram da peste negra? Quando eles estavam lá, muita gente estava morrendo, né? Os parentes, todo mundo morrendo. Eles procuraram os líderes, né? Para dar extrema unção para aqueles que estavam doentes, para aqueles que tinham morrido. E eles não iriam. Eles tinham medo de pegar a doença. Então eles, poxa, vim aqui com eles pedir ajuda e não tenho? Como assim? Né? Como assim não tenho ajuda? Então eles começam a criticar. Então, sem negar Deus, é importante frisar isso, eles não vão negar Deus, eles vão passar a ser críticos apenas. Sem negar Deus, os valores cristãos e a fé defendiam o antropocentrismo, isto é, consideravam o homem a grande obra de Deus, como o centro do universo e o uso da razão como instrumento do saber. Então, para a difusão dessas ideias humanistas, foi de extrema importância a invenção da imprensa por Gutenberg em 1448. Então, vocês lembram lá que na Idade Média o conhecimento era limitado somente para os papas, né, para a Igreja Católica. Então, o que acontece? Na Idade Média eles criaram lá as universidades, né? Somente os monges iam e tinham acesso aos livros, às escrituras, ao conhecimento. Só que esse Gutenberg, com a invenção da imprensa, lembrando que tem a nova classe, a burguesia, eles estão investindo nesse movimento. Tem muita gente já investindo nesse movimento, né? Vendo que já que o feudalismo foi pro beleléu, eles estão investindo no Renascimento. Então eles vão investir nas artes, na literatura, na cultura greco-romana, e vão investir. E essa divulgação ela vai se expandir por toda a Europa, né? Essas pessoas que eu falei, né, que vão investir nas artes, eles são chamados de mecenas. Quem são os mecenas? São a burguesia, os burgueses ricos, os príncipes, olha só, os cardeais, papas, eles também vão começar a investir no Renascimento, na cultura, porque eles vão ver que está sendo a nova sensação, eles não vão querer ficar de fora, tá bom? Então, com o financiamento que recebiam os artistas plásticos, poetas e escritores tinham condições de se dedicar totalmente ao seu trabalho
e desenvolver seus estudos, que levaram à criação de técnicas na arquitetura, na escultura e na pintura. E vocês já ouviram bastante falar greco-romana. Vocês estão vendo aí Platão, Sócrates, Aristóteles. Então a inspiração dos artistas renascentistas vinham dos greco-romanos, quais eram considerados profundos conhecedores da vida e da natureza. Então, eu vou perguntar de vocês aí. Vocês saberiam me responder se eu perguntasse, me diga 4 nomes de artistas renascentistas? Bom, se vocês repararam mesmo, eu coloquei os Tartarugas Ninjas. Por quê? Porque eles têm o nome de artistas do Renascimento. Então aqui eu coloquei, quem lembra do Leonardo, Michelangelo, Rafael e Donatello? São esses personagens aqui, deram nome para eles. Então aí vai ser fácil para vocês memorizarem, né? Então vamos lá. Leonardo da Vinci, com a obra de Mona Lisa. Quem lembra, né? Eu já coloquei ali, a gente já passou por essa obra. A obra de uma mulher muito conhecida. Michelangelo, com a criação de Adão, né? Vocês podem pesquisar, a imagem é muito bonita. Rafael, com Madonna Sistina. E Donatello, ele é um escultor, muito lindo as obras dele, com a escultura de Profeta Jeremias. Então, vamos ter também escritores, tem vários outros, né? Tem muitos artistas, tem muitos escritores, mas eu coloquei 2 apenas, 2 principais, que consideramos principais, que é Dante, que escreveu a Divina Comédia, e Camões, com o poema Os Lusíadas. Então agora nós vamos passar para o questionário. O questionário vai ser da seguinte forma. Tem umas perguntinhas aí para vocês. O que foi o Renascimento? Vocês lembram do que eu disse? O que se entende por teocentrismo? Teocentrismo, vocês lembram? Quem eram os mecenas? Qual foi a base do Renascimento? Vocês lembram? De onde vinha a inspiração dos artistas renascentistas? E por último, cite 4 nomes de artistas e escritores renascentistas. Eu errei aqui, mas é escritores e artistas renascentistas, tá bom? Agora é com vocês.